pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de um assunto muito diferente, muito polêmico também. Eu acho que vocês vão gostar. E é um vídeo que eu recebo, assim, às vezes, o tipo de assunto que eu sempre recebo, assim, e-mail, algumas perguntinhas, aqui nos comentários mesmo. As meninas perguntando sobre minha prótese de silicone, que eu coloquei em 2013, né? Já faz um tempinho, já fazem 2 anos, né? 2 anos agora em março. E eu estou muito satisfeita. E aí eu separei aqui umas perguntinhas sempre que eu estou recebendo sobre isso. E eu gostaria de contar pra vocês a minha experiência, de como foi, de quanto que eu gastei, e como é que foi todo o procedimento, como é que eu escolhi, por que que eu quis colocar e tal, lá. Várias perguntinhas. Então, se você quer saber sobre este assunto, se você quer tirar as suas dúvidas e curiosidades da minha experiência, é só continuar assistindo o vídeo. Eu tinha 23 anos quando eu coloquei a prótese, aí eu coloquei em fevereiro de 2013. Em março eu completei 24 anos. Então eu tinha 23 já, ainda pra praticamente 24 anos eu tava, né? E uma idade assim, cedo, né, colocar silicone, apesar que essas coisas não tem muita idade. Mas como eu já tinha tido a minha filha, a Lavínia estava com 2 anos naquela época, gente. E eu tive que escolher, eu tive que pensar muito. Não, pra mim não foi muito fácil, assim, resolver e colocar. Por causa que minha filha tinha 2 anos apenas, então ela era pequenininha, ainda ela pedia muito colo. Não que ela só ficasse no meu colo, né? Mas ela ainda era de colo, então pra mim foi difícil, sabe, resolver. Mas eu tinha que colocar naquele ano, porque talvez eu ia mudar de emprego, então eu ia aproveitar nesse momento que eu tava mudando de emprego, no fim, né, porque eu ia pegar uns dias em casa, então eu tinha que colocar antes de entrar nesse emprego novo, porque senão no outro ia ser mais difícil pra eu sair, que é da onde eu tô hoje em dia, mas eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Então eu coloquei quando eu tinha 23 pra 24 anos, fazem 2 anos, esse ano fez 2 anos, foi em março, foi em fevereiro que eu coloquei, tá? E como que por que eu resolvi, né, colocar? Eu sempre fui, gente, muito magrinha. Eu sempre fui muito magra. E eu nunca tive seio grande, assim. Eu sempre achei super bonito, seio grande, mulher magrinha, assim. Não muito grande também, né? Uma coisa assim que seja, uma coisa assim natural, uma coisa proporcional ao corpo. Sempre achei muito bonito, peito grande, tá? Falei assim, eu acho que eu não vou ter peito grande, né? Porque eu já fiz meus 15, 17, 18, 19, 20, e nada do peito crescer. Então tudo bem, eu falei assim, depois eu acho que quando eu tiver filho, se eu tiver coragem, acho que eu vou querer colocar. Aí beleza, aí eu engravidei, meus peitos ficaram enormes, ficou super bonito, né, cheio de leite, assim, durinho, muito bonito. E aí depois que eu amamentei, porque eu fiz questão de amamentar com certeza, o meu intuito era de amamentar a Lavínia até mais ou menos 1 ano de idade, só que infelizmente meu leite secou e ela mamou até os 5 meses. Mas até os 5 meses, gente, ela mamou muito. Foi muito gostoso essa fase, sabe? Eu não... Claro que eu me cuidava, né? Pra não nascer estria, todas essas coisas, não machucar. Mas é uma fase assim que eu amei muito e fiz questão mesmo de dar de mamar. E eu não tava me importando se meu peito ia cair, se o peito ia murchar, se o peito ia fazer não sei o que, não sei o que. Eu não tava me importando. Eu tava com aquela fase da maternidade, sabe? Tudo bonitinho, tudo, sabe? Então, eu não tava me importando. Depois que o leite secou, daí eu voltei à minha rotina de trabalhar, a Lavínia foi pra escolinha, lá. Gente, o tempo foi passando, depois que a Lavínia parou de mamar, e que ela já são 6 meses, eu percebi que meu peito tava murchando, eu emagreci, não sei, meu peito foi murchando, assim, de uma forma que eu tava me sentindo muito mal, assim, comigo mesma. Eu colocava as minhas lingerie, não ficava mais bonita, eu colocava uma blusinha, assim, mais decotadinha, não ficava bonita, eu me sentia meio mal, assim, porque eu já tava magra, eu não tava indo na academia, eu tava voltando todo aquele meu esquema de trabalhar, colocando a Lavínia na escola, então pra mim não foi fácil, sabe? Então eu tava com o corpo assim, tipo, sabe, tava sem forma, porque eu não tava indo na academia, eu tava magra, mas eu tava meio flácida, sabe, meu peito totalmente murcho, e sabe, já não preenchia mais o sutiã e o meu biquíni, então eu tava me sentindo realmente, gente, muito, muito, muito mal. E daí que eu comecei a pesquisar, né, depois que eu tava trabalhando já numa clínica, eu já tava um tempo já, e eu tava recebendo uma outra proposta de um outro salão, que é onde eu estou, né, e eu tava muita gente, assim, nessa onda, assim, de colocar silicone. Só que assim, eu tava numa área, eu trabalho numa área, gente, que a gente trabalha muito manual, assim, é muito braço, é muita mão, a gente faz muita massagem, a gente faz limpeza de pele, a gente faz procedimentos que a gente usa literalmente os braços, muitos assim, muito mesmo. Então eu tinha que pensar, falar assim, não, eu tenho que tirar férias, eu tenho que
dedicar esse tempo, eu não vou poder pegar minha filha no colo. Então aí eu comecei a pensar e pesquisar, porque era uma coisa que realmente estava me incomodando. Então eu resolvi começar a pesquisar na internet sobre meninas que já colocaram, como é que foi a experiência, como é que era o pós, como é que era o pré-operatório. Gente, eu pesquisei muito. Eu lia isso o dia inteiro, só falava nisso, só pensava nisso. Porque eu sou assim, gente, quando eu ponho uma coisa na cabeça, ninguém me segura. E eu enchi o saco do meu marido todos os dias, gente. Todo dia eu enchi o saco dele. Uma coisa que eu queria muito, muito, e eu enchi o saco dele, sabe como é que eu sou? Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e eu pesquisei muito, gente. Então eu já tava nessa clínica já há um tempo e eu tinha já resolvido que eu tinha que colocar silicone. Então eu já tava lá um pouco mais de um ano e eu tinha direito a pegar uns dias. Só que assim, gente, pra colocar um silicone não é uns dias, tá? É pelo menos aí de 20 a 30 dias você ficar quietinho em casa, de molho, de boa e tal. Daí eu recebi essa proposta do outro salão pra eu trabalhar e eu já tava minha cabeça, eu nem tava esperando muito por essa proposta, mas na minha cabeça já tava assim, eu vou fazer o silicone, eu vou colocar o silicone, eu vou ficar uns dias em casa, eu vou pegar umas férias, vou ficar bonitinho, vou fazer o pós-operatório direitinho. E resolvi colocar. Daí eu já tava fazendo os exames, já tinha procurado a médica, fui por indicação, graças a Deus tudo certinho. E aí eu resolvi fazer, e aí eu resolvi também mudar de emprego. Só que eu falei, olha, eu só vou pra ir dia tal, porque eu vou fazer uma cirurgia, a cirurgia tá marcada, já tá tudo bonitinho, eu não vou poder ir trabalhar agora. Então eu tenho que ficar pelo menos de 20, 25 a 30 dias em casa, tá? Um mês em casa. Daí tudo bem, tudo certo, beleza, ok. Fiz a cirurgia, fui atrás, aí eu fui fazer a avaliação, então meu marido foi comigo, tudo bonitinho e tal. E eu falei que eu queria um tamanho assim, que ficaria proporcional, mas que preenchesse toda aquela minha pele, porque eu tava com o peito flácido, tinha muita pele assim, solta, sabe? Eu precisava colocar um recheio nessa pele. Aí eu queria assim, de todos os modelos que eu pesquisei na internet, meninas falando de tamanho, que elas tinham tanta altura, tanto de peso, pra mim o ideal seria assim, 350, 375. Gente, parece ser muito quando você fala assim, uau, 350, uau, 375, gente, mas não é, não é. Porque quando você tem pele sobrando, quando você já amamentou, que você já esticou essa pele, você pode colocar um pouco a mais do que os médicos falam, sabe? Assim, ah, pra você é 300 ml. Não, sempre coloca um pouco a mais, gente, porque com o tempo o peito ele vai tomando forma, ele vai se encaixando e você vai, aí vai ficar legal, tipo, você vai colocar aquele biquíni, vai dar aquela diferença. Senão você nem coloca nada, entendeu? Porque senão você nem precisa passar pela cirurgia. Eu conheci várias meninas assim na internet que colocaram muito pouco, porque ficou com medo de colocar muito e depois se arrependeram, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ter, lógico, tem que ter um bom senso, pra não ficar uma coisa assim, tipo, uau, ela tem silicone. Porque não era o meu intuito de chegar num lugar e falar, ah, aquela ali é siliconada, aquela ali, olha o peito dela, né, tá saltando pra fora, assim, uma coisa enorme. Não era isso que eu queria uma coisa que ficasse natural, mas que desse diferença, entendeu? Desse uma, entendeu? Uma diferença no decote, na roupa e tal. E aí eu resolvi colocar 350. Eu queria 375. Mas a médica que fez a minha cirurgia, ela falou que tem que ser 350, porque 375 não ia caber. Eu sei que ia caber, gente, porque é muita pouca diferença. Mas tudo bem, tudo bem. Então eu coloquei 350 no modelo super alto. O que é o modelo super alto? O modelo super alto ele é assim, o silicone é uma bolinha. Eu vou ver se eu acho o modelo aqui pra vocês, vou colocar aqui uma foto. E ele não é em formato de gota, sabe, aquele natural. Ele é bem pontudinho pra frente. Então, pra mulheres que já amamentam, eu acho muito bom esse modelo. E eu fiquei super satisfeita com o tamanho. Claro que se fosse um pouquinho maior eu tinha ficado mais satisfeita. Mas daqui uns, sei lá, daqui uns 20 anos, 15 anos eu vou trocar e vou colocar um maior. Porque eu pretendo ter mais um filho, então eu vou amamentar de novo, que esse também é uma coisa que eu perguntei logo de cara pra médica. Lógico que eu já tinha visto na internet, mas perguntei pra ela se isso interferia de amamentar, alguma coisa assim. Ela falou que não interfere, o leite é produzido normalmente, você consegue amamentar, o peito vai ficar maior, lógico, e consequentemente a pele vai esticar e vai ficar mais molinho, mas mesmo com silicone. Então por isso que eu pretendo trocar, depois colocar uma maior pra preencher a pele, porque eu ainda tenho um pouco de pele ainda, sabe, pra preencher. Não tá totalmente preenchido, até porque o peito também ele já encaixou, já tem 2 anos, então tudo certinho. E uma outra coisa também que é muito importante a gente ser colocado em hospital. Não fazer em consultório, pelo amor de Deus, isso tá fora de cogitação. Tem que ser no hospital,
Eu tomei um remedinho, né, pra dormir, com sedação, tudo bonitinho. A anestesia foi local, eu não senti nada. O pré-operatório, assim, tipo, não tem muita coisa pra você fazer, sabe? É muito tranquilo. E uma outra coisa também que eu gosto de falar tal, para as pessoas que me perguntam, gente, é você tratar essa pele antes, tá? Para que não dê estria e nada. Como eu já tinha muita pele sobrando para preencher, eu sabia que eu não ia ter estrias, tá? Porque eu também não tive estria na minha gravidez, quando meu peito cresceu de leite, eu não tive estria. Minha pele sempre foi boa, assim, de elasticidade em alguns pontos do meu corpo. Então eu não tive estria nem na amamentação e nem quando eu coloquei a prótese. Mas, mesmo assim, gente, eu usei muito óleo, eu hidratei muito, como eu sempre hidrato. Na verdade, eu sempre hidrato, independente se eu vou fazer algum procedimento ou não. Então, se você que vai colocar, você não tem o costume de hidratar a pele do seio, nada, gente, tem que hidratar. Passa pelo menos uns 2 meses antes da cirurgia. Começa usando um olhinho. Eu usei muito óleo de rosa mosqueta, porque é um óleo que tem bastante vitaminas e que ajuda a deixar a sua elasticidade melhor, hidrata bem a pele de dentro pra fora. Gente, é muito bom esse óleo. Então, eu usei muito também, foi a médica que me indicou, as meninas também que eu conversava na internet sobre isso e tal, nos fóruns de coisas assim de procedimento cirúrgico, então elas falavam que usava bastante óleo de rosa mosqueta, e eu como esteticista eu sei que esse tipo de óleo é muito bom, gente, pra elasticidade, até mesmo pra quem tá grávida. Usar esse tipo de óleo, gente, é muito bom, eu super recomendo, tá? Óleo de rosa mosqueta, é muito bom. E hidratante, né? Hidratar, passar o óleo, passar o hidratante, todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. Eu fazia isso religiosamente. Até hoje em dia eu faço, só que eu não faço assim, todo esse processo de óleo, creme, óleo. Eu sempre, creme é uma coisa que eu sempre passo. Óleo eu já não passo muito porque a pele fica muito melequenta, assim, eu não gosto. Mas que nem na minha gravidez eu me melecava de óleo de creme, e quando eu fiz essa cirurgia também, gente, eu me entupia, porque eu tinha medo. Eu até sabia que não ia ter nada, porque eu já tinha a pele sobrando. Mas pra quem nunca amamentou, né, pra quem nunca amamentou e pra quem tá querendo fazer essa cirurgia, aí sim você tem que cuidar mais ainda, porque a gente é uma pele que vai esticar da noite pro dia, entendeu? Tipo, você tá acordada, aí você dorme, quando você acorda você tá peituda. Então, gente, é uma coisa assim que a pele não vai sentir. Não é uma coisa que vai esticando aos poucos, que nem a barriga na gravidez. E o pós-operatório sim, gente, que é um pouquinho mais complicado, mas não é complicado de dor, de fazer coisas com curativo. Não é nada disso. O ponto que eu levei é um ponto interno, que o corpo mesmo absorveu e tal, foi super tranquilo. Mas como eu não senti dor, porque graças a Deus foi uma cirurgia muito tranquila, muito rápida. Eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico, gente, umas 9 horas da manhã, e 11h30 eu já tava no meu quarto. Tipo, eu já tava acordando já. Então foi super tranquilo. E como a gente não sente nada, né, porque a gente toma também uns remedinhos em casa, de 6 em 6 horas pra dor e tal. Como eu não sentia nada, eu achava que eu tava boa. Então eu levantava o braço, porque você tem que ficar pelo menos uma semaninha sem fazer isso aqui, ó. Então era isso aqui, ó, sem levantar o braço. Então eu chegava em casa, eu tinha uma filha pequena, então vocês imaginam, eu com uma filha de 2 anos, sendo casa pra cuidar, não estava trabalhando fora, mas tinha as coisas pra fazer em casa. Claro, minha mãe tava me ajudando um pouco, minha sogra e tal, mas eu tava achando... Gente, vocês estão escutando esse vento? Tá ventando muito. E como eu achava que eu tava boa, porque eu não tava sentindo dor, então eu fazia uma coisinha aqui, fazia uma coisinha ali, dava um soquinho pra minha filha e tal. Então, o que que aconteceu com a minha cicatriz? Outra coisa que muita gente me pergunta como a cicatriz ficou. Se a cicatriz ficou grossinha, ficou fina, ficou clara, ficou escura. Gente, a minha cicatriz tinha tudo pra ser perfeita, porque eu tenho uma pele boa, graças a Deus. E não ficou boa. Não porque... meu marido vive perguntando, a mão da médica não foi boa. Gente, não existe essa, porque cicatrização é da pele. É da pele. Então, fez cirurgia, o pós-operatório tá sendo tranquilo, não tá sentindo nada, continua de boa. E não inventa de fazer nada, porque eu queria estender roupa, eu queria pegar as coisas pra minha filha, eu queria arrumar a lancheira dela, fazer todas essas coisinhas, sabe? Principalmente nos primeiros 15 dias, que são cruciais, Eu queria levantar o braço, eu queria estender roupa, eu queria guardar isso, pegar aquilo, dar banho na minha filha. Gente, não dá, entendeu? Então isso forçou a cicatriz, ela acabou ficando um pouquinho grossa e ela ficou um pouquinho escura, mas é porque acho que aí já é da minha pele mesmo, que eu não sei o que aconteceu. Então eu fiz alguns procedimentos pra melhorar a cicatriz, fiz aplicações com um remedinho na dermatologista, até hoje em dia ainda passo uma pomadinha pra ela sempre dar uma clareada, né, com vitamina C.
Então eu sempre tenho que estar cuidando da cicatriz, já que ela não ficou tão boa. Mas não é uma coisa assim que me incomoda, sabe? De eu ter que fazer um procedimento cirúrgico pra poder arrumar ela. Então, pra mim de boa, eu cuido, tá aqui na parte de baixo. Eu fiz bem embaixo do seio, assim, então não aparece, é bem tranquilo. Tem gente que faz pela auréola, tem gente que coloca por aqui, pela axila, tem gente que coloca por umbigo. Eu achei, pelo modo que eu pesquisei, muito mais tranquilo fazer aqui embaixo do seio mesmo, bem na base, né, do seio. Eu achei que ficou muito tranquilo, gente, sem dor, com muita tranquilidade. Então, e quanto que eu paguei nessa cirurgia, gente? Eu paguei... que eu me lembro agora tudo, porque eu tive que comprar sutiã de pós-operatório, né, sutiãs que são pós-cirúrgicos, tudo bonitinho. Então vamos colocar aí 6 mil arredondado, com os remédios, que eles passam os remédios pra você passar depois da cirurgia. Então vamos arredondar, deu 6 mil reais. Eu não achei caro, eu achei num preço assim ótimo. Eu pesquisei com pessoas que colocaram, tem gente que gastou mais, gente que gastou menos. Só que, gente, né, esse tipo de coisa não dá pra economizar muito fazendo mais barato. Porque no barato pode sair muito caro depois, um procedimento mal feito, qualquer médico aí que acha que é médico, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tem que pesquisar, conversar com o médico, tirar todas as dúvidas. Eu pesquisava muito, eu lia sobre relatos de cirurgia que deu certo, cirurgia que não deu certo, gente. Eu pesquisei muito e pensei muito também, porque eu tinha uma criança de 2 anos em casa, eu tinha minha casa pra cuidar, entendeu? Eu não tenho uma mãezinha pra ficar fazendo tudo pra mim, e o meu marido também não é de fazer muitas coisas em casa, mas eu vou te falar, ele me ajudou muito, principalmente com a minha filha, né, que tinha só 2 anos na época. E assim, eu não me arrependo, eu voltaria atrás, faria de novo, porque é uma coisa que me incomodava muito, e hoje em dia eu me sinto super bem, o tamanho pra mim tá super ok. Quem me vê, ninguém fala que eu tenho silicone. Quando eu falo que eu tenho silicone, eu falo, nossa, você tem. Porque assim, não porque ficou pequena, porque ficou muito natural, ficou bem proporcional. Mas daqui uns 10, sei lá, 15, 20 anos, quando eu trocar, que eu pretendo trocar, eu vou querer colocar um pouco maior pra preencher um pouco dessa pele ainda que sobrou. E eu vou amamentar de novo, né, gente? Se Deus quiser, eu vou ter mais um filhote, eu vou amamentar, então a pele vai voltar a esticar, vai ficar sobrando um pouquinho e tem que preencher. Os silicones de hoje em dia, eles não precisam ser trocados de 5 em 5 anos, que nem era antigamente. Hoje em dia, eles duram até aí 20, 25 anos. Então, faz só 2 anos que eu coloquei, né? Então, tô super tranquila. Então, eu pretendo trocar lá pros meus 35 anos, eu acho. No máximo, né? Até o máximo os 40 anos eu vou trocar. Dormir, eu acho isso muito importante. Sempre tá hidratando a área, tudo bonitinho, se cuidando, se sentindo bonita, gostosa. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero não ter esquecido de nada. Eu anotei aqui pra eu não esquecer de nada, né? Os tópicos. Mas se eu não falei alguma coisa, que você tem alguma dúvida, eu não falei, me deixa aqui abaixo, tá? Que eu vou responder com certeza. Eu falei dos principais, né? Pra vocês, que é o preço, que é como eu escolhi, o perfil, o tamanho, tá? Então eu falei tudo, mas se ficou alguma dúvida, pode me deixar aqui. Tanto aqui no YouTube, lá no blog, me manda e-mail, pode me mandar aqui, com certeza eu vou responder, tá bom, meus amores? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você então gostou, clique em gostei e se inscrevam aqui no canal para vocês ficarem ligadinhas sempre nas novidades, me sigam nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!